Bom dia, glória a Deus, graça e paz, Deus é bom, aleluia. Deus abençoe você que já está aí aguardando a nossa live. Tenho certeza que tem mais de Deus para as nossas vidas aqui hoje e nós seremos grandemente abençoados. Bom dia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aí animados no estudo dos Gálatas, espero que você também esteja e que esta palavra tenha encontrado lugar aí no seu coração para ser ministrado e ser transformado pela palavra que liberta, que nos cura, que nos sara, aleluia, e que traz vida ao nosso coração. Nós estamos alegres pela oportunidade de estudar em detalhes, né, essa palavra, essa carta poderosa do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. E eu vejo essa carta assim como algo muito atual, né? Como que Deus usa Paulo para mostrar para a gente coisas tão importantes que é a realidade nossa hoje, devido a tanta informação errada que chegou até nós, tanta informação legalista que chegou até nós, né? Nós estamos estudando Gálatas capítulo 3 e parece que cada dia só aumenta. Ai, Jesus, parece que cada dia só aumenta e devido a tantos detalhes, né, que Paulo insiste em mostrar. Eu acho isso aqui poderoso. Paulo insiste em mostrar os detalhes. Por quê? Porque para ver se a igreja ela reage de forma correta. Porque, infelizmente, a gente tem ensinado aqui que se a crença é correta, os posicionamentos são corretos. Mas se a crença é errada, os posicionamentos são errados. Então, nós já vimos aí em Gálatas capítulo 3 as provas da justificação, né? E então nós vimos a prova das experiências, nós vimos a prova das escrituras, nós vimos a prova da promessa de Deus, tudo isso provando que nós somos justificados pela fé. Olha que coisa poderosa. Nós vimos a prova da fraqueza da lei. Eu disse que Paulo vai trazer seis argumentos que provam a justificação pela fé. E hoje nós vamos ver o quinto. Possivelmente não será possível ver ele todo hoje, porque ele é um pouco mais detalhado e rico em detalhes. Então nós vamos ver hoje, possivelmente na próxima live, a prova do que a fé faz por nós. Então, inicialmente, nós vamos ter que desconfigurar a ideia, né, de que a lei não é importante e de que a lei não fez nada por nós. Nós vamos desconfigurar isso aqui hoje. Eu quero conversar com você e mostrar para você que a lei... Eu lembro que eu falei domingo no culto, domingo retrasado, que a lei é importante. Eu até preguei em uma igreja, falei que a lei é importante, e as pessoas assustaram assim. Lei é importante? Não, a lei ela é muito importante. Se compreendida, se discernida, né? Então, até citei, não sei se vocês lembram, eu escrevi assim, fiz um paralelo entre lei e graça, e eu falei lei igual condenação igual oportunidade. Mesmo se a lei é igual condenação e igual oportunidade, então ela é muito importante, né? E graça é igual salvação ou justificação, né? Que é igual a oportunidade também. Então, se você parar para pensar, as duas coisas. Por isso nós temos o Velho e o Novo Testamento. Então não precisava do Velho, a gente deixava aqui só o Novo. Então é importante, se bem compreendida. E é disso que nós vamos conversar inicialmente. Nós vamos trazer o entendimento para mim e para você da importância da lei.
não para ser praticada, obedecida no pé da letra, mas a importância da lei como aquela que nos conduziu a Cristo. E estando agora em Cristo, nós temos a oportunidade da fé. É isso que Paulo vai provar. A prova do que a fé faz por nós. Então, esse estudo de hoje e talvez da próxima live está baseado nos versos 23 ao 29. Vamos ler? Versos 23 ao 29. Gálatas 3, 23 ao 29. Diz assim: antes que viessem essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Olha aí. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Olha a importância. Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo, até esse ponto que ele começa aqui no verso 23, Paulo percorreu aí pelo menos 2000 anos da história do Velho Testamento, né? Desde Abraão, passando por Moisés, até Cristo. Então, o argumento do apóstolo é muito claro, né? Ele está dizendo o seguinte: houve um período de mais de quatro séculos entre o tempo de Abraão, né, que foi considerado justo diante de Deus, e o dia em que a lei foi dada por Moisés no Monte Sinai. Então, um tempo de mais de 400 anos. Se você quiser dar uma olhadinha no verso 17, Paulo vai dizer: a lei veio 430 anos depois. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Então, o que Paulo está argumentando? Paulo argumenta que Abraão e seus descendentes foram declarados justos sem a necessidade da lei. Então, naquele tempo, os descendentes de Abraão eram declarados justos apenas porque criam na promessa de Deus e não porque guardavam a lei, até porque a lei ainda nem tinha sido dada. Hoje, nós somos justificados unicamente pela fé, assim como foi Abraão. Então, a partir desse raciocínio, nós entendemos que hoje nós estamos vivendo debaixo de uma aliança que é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Mas como isso acontece? Como podemos dizer que somos filhos de Abraão? Paulo diz que precisamos apenas entender que o verdadeiro herdeiro da promessa feita a Abraão é Jesus Cristo. Gálatas 3:8 vai dizer isso de forma muito clara, né? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então, e no verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: assim também a promessa assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Isso aqui é importante a gente entender. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, de Cristo. Então, Paulo está dizendo que a promessa feita a Abraão, ela se cumpriu em quem? Em Cristo. Então, agora, Cristo veio. Então, todos os crentes, todos aqueles que confessam a fé em Cristo, esses também desfrutam da bênção de Abraão. Então, a promessa de Deus foi a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente se refere a Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo, somos também descendentes ou
dependentes ou debaixo da mesma unção e da bênção de Abraão. Agora, como que a gente vive isso? Por meio da fé. Amém, gente? Por meio da fé. Só por meio da fé. Aí você fala assim, então aonde que entra a lei? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, né? A prova do que a fé faz por nós. Então, olha aqui. O pensamento de Paulo é que passar pela lei até chegarmos ao desfrute da promessa é mais que uma analogia do Velho Testamento. É uma experiência de todos nós. Todos nós passamos, ou temos que passar pela lei para chegarmos a Cristo. Isso é muito interessante. Por quê? Paulo vai dizer que a lei, ela é como um tutor, lembra? A lei, ela é como aquilo que vai nos ensinar, nos conduzir. A lei é como um mapa, né? Por meio da lei, nós chegamos a Cristo. Então, todos temos que passar pela lei para chegarmos a Cristo. Mas, estando em Cristo, não podemos continuar na lei. Não podemos continuar na lei depois que entendemos a promessa da graça. Então, todo crente precisa passar pela lei até atingir uma experiência da promessa. Eu acho isso aqui muito interessante. Olha, não há desfrute da graça sem o conhecimento da lei. A graça não tem sentido para aquele que não conhece a condenação da lei. Entendeu agora? Olha que coisa interessante. Quando a gente estuda a graça de Deus, ela não teria sentido para mim e para você se nós não tivéssemos o conhecimento da condenação da lei. Porque o que me faz estar em um estado de amor, de gratidão, inclusive de um posicionamento, de um posicionamento cada vez mais parecido com Cristo, é a ideia fixa na minha mente de que a lei me condena, mas em Cristo eu fui alcançado, eu fui salvo, eu fui perdoado, eu fui justificado. Isso gera em mim um constrangimento, um sentimento de gratidão que me faz viver para agradar o Senhor sem a lei me dizendo faça isso ou faça aquilo. Entende isso? Então, a lei ela foi importante também para isso, para nos mostrar, para nos revelar o nosso estado atual de condenação, né? Antes de encontrar a Cristo, é preciso ter um encontro com Moisés, né? Antes de encontrar a Cristo, é preciso ter um encontro com Moisés. Sem o prévio sofrimento da condenação da lei, a gente não pode herdar a promessa de Cristo. O pastor Aloysio fala isso e eu estou com ele nesse sentido aí. O pastor Aloysio fala o seguinte, que muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas que convertem ao Evangelho. Por quê? Porque nós somos responsáveis por isso. Porque quando vamos pregar o Evangelho, pregamos o Evangelho de facilidade. A pessoa vem para Jesus, né? Ela aceita Jesus a partir da ideia de uma mensagem de melhoria na qualidade de vida. E não de uma mensagem condenatória. Condenatória no sentido assim, da pessoa entender que ela está debaixo de condenação e que ela precisa de Cristo. Não é mostrar, não é ser legalista, mas é mostrar para a pessoa que sem Cristo ela está condenada, entendeu? Mas a mensagem que muitas vezes nós pregamos é, olha, vem para Jesus que Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar amor, você vai ter realização pessoal, você vai ter felicidade. E aí, às vezes a pessoa ela vem para Jesus com base nisso. E ela vem para ter uma experiência e vamos ver se vai dar certo. E o grande problema é que na maioria das vezes, quando a pessoa converte a Cristo, aí começa sim os problemas, começa sim as dificuldades e ela se frustra. E aí a igreja está produzindo muitos desviados, né? Existe uma... E aí, só para melhorar a compreensão, não era esse o evangelho pregado nos dias dos apóstolos, né?
eles pregavam um evangelho mostrando para a pessoa e convencendo a pessoa do estado de condenação em que ela estava vivendo, com base na lei. Então, era revelado para a pessoa o estado de condenação e Jesus como a única saída, o amor de Cristo, o amor de Deus como a única saída. O doutor Ray Comfort, ele conta uma ilustração muito interessante. Eu vou ler, porque ela é rica em detalhes e eu talvez não vou conseguir falar nos detalhes, mas presta bem atenção. A ilustração ela vai de certa forma mostrar a necessidade de encontrarmos primeiro a lei antes de virmos a Cristo. Vamos lá. Diz assim, ó, 2 homens estão em um avião. O primeiro é dado a um paraquedas e ele é orientado a colocá-lo, pois o equipamento, presta atenção, pois o equipamento melhoraria a qualidade do seu voo. Ele fica um tanto cético, né, incrédulo no início, porque não consegue perceber como o fato de usar um paraquedas em um avião poderia melhorar a qualidade do seu voo. Porém, depois de um certo tempo, ele decide experimentar para ver o que lhe havia sido dito era a mesma verdade. Então, quando ele coloca o paraquedas, nota o peso sobre os seus ombros e descobre que tem dificuldade para sentar-se direito. Mesmo assim, não tire de imediato, pois se consola com o fato de ter tido que o paraquedas melhoraria o seu voo. Assim decide dar um tempinho para ver se o tal funciona mesmo. Enquanto espera, percebe que alguns dos outros passageiros estão rindo dele pelo fato de ele estar usando um paraquedas em pleno voo. Ele começa a sentir-se um tanto humilhado. Quando os outros passageiros começam a apontar e rir dele, ele não aguenta mais. Então, encontra ali a sua postura e arranca o equipamento jogando ao chão. Desilusão e amargura preenche o coração, pois, pelo que parece, contaram-lhe uma grande mentira. Esse foi o primeiro. Por que ele coloca o paraquedas? Porque alguém diz para ele que se ele usasse o paraquedas, ele teria um voo mais confortável ou um voo melhor. Presta bem atenção. O segundo homem também recebe um paraquedas. Mas escutem só o que lhe é dito. Coloque este paraquedas, mas coloque esse paraquedas, pois a qualquer momento, presta atenção, pois a qualquer momento você terá que saltar deste avião. E nós estamos a 25 mil pés de altura. Ele fica muito agradecido e coloca logo o paraquedas. Nem percebe o peso do objeto sobre seus ombros, muito menos se incomoda com o fato de que não consegue sentar direito, pois a sua mente está consumida pelo pensamento de que aconteceria se saltasse sem o paraquedas. Olha aí, olha a diferença de um para o outro. Um recebe o paraquedas com a proposta de que, usando o paraquedas, ele teria um melhor voo. O outro recebe o paraquedas com a proposta, com a ideia de que, em algum momento do voo, eles teriam que saltar. E o voo estava a 25 mil pés. E saltar a 25 mil pés sem paraquedas é saltar para a morte. Então ele fica extremamente agradecido. Vamos pensar nisso. O motivo do primeiro homem colocar o paraquedas foi apenas para melhorar a qualidade da sua viagem. Mas quando o resultado da experiência foi que ele sentiu envergonhado diante dos outros passageiros. Ficou desiludido e bastante amargurado em relação àqueles que deram o paraquedas. Possivelmente nunca mais vai aceitar coisa daquelas novamente. E o segundo coloca o paraquedas simplesmente para escapar do salto da morte. Então, enquanto ele está ali usando o paraquedas, o que ele está pensando? Ele está profundamente agradecido. Só de ter em sua mente que em algum momento ele vai ter que pular. E a 25 mil pés, sem o paraquedas, ele pula para a morte. O salto seria a morte certa e terrível. Então,
esse conhecimento de que ele teria que pular e que esse pulo seria para a morte sem um paraquedas, ele está simplesmente agradecido, ele está simplesmente debaixo de profunda gratidão, porque quem lhe ofereceu o paraquedas está lhe oferecendo a vida. Não sei se você entende que essa ilustração ela mostra para a gente exatamente essa condição de como nós estamos evangelizando. O que normalmente dizemos para pessoas quando as evangelizamos? Dizemos que elas têm que aceitar Jesus, que ele vai dar amor, alegria, paz, realização, enfim. Em outras palavras, Jesus vai melhorar a sua viagem. Não é assim que nós fazemos? E eu tenho entendido e aprendido que esse evangelho pregado é errado. Por quê? Se eu mostro para a pessoa que Jesus vai simplesmente melhorar a sua viagem, no desconforto do uso do paraquedas, que pode ser comparado às desilusões da vida, aos problemas da vida, enfim, às críticas aos colegas mundanos, enfim, e todas essas coisas, no desconforto, aquela pessoa vai, e o voo continua, porque parece que Jesus está demorando a voltar, não é assim? Parece que o voo nunca vai cair, parece que o voo está estabilizado há milhares de anos, e no voo contínuo e no desconforto do paraquedas, nas dificuldades da vida, ele simplesmente vai abandonar o paraquedas e pior, vai ficar frustrado com o evangelho que lhe foi pregado, porque aquele paraquedas não melhorou a sua viagem, né? Agora, se eu prego um evangelho mostrando que em algum momento eu vou ter que pular a 25 mil pés e que o paraquedas é sim a minha proteção, o que vai estar na mente da pessoa não é ter um melhor voo, estar seguro para a hora da queda. Gente, isso é muito importante, né? Muito importante. E é exatamente o estado do segundo passageiro, né? E, em outras palavras, nós precisamos dizer que está determinado ao homem morrer uma só vez, e depois disso virá o julgamento. Hebreus 9 e 27. Então, quando o pecador entender as horríveis consequências por quebrar a lei de Deus, ele correrá para o Salvador a fim de escapar da ira vindoura. Esse é o evangelho que precisamos ensinar, pregar para aquele que ainda não conhece. Para aquele que já está em Cristo, eu não tenho que pregar a lei. Para aquele que está em Cristo, eu tenho que pregar a graça. Olha que coisa interessante. Para aquele que está em Cristo, eu tenho que pregar a graça. Mas para aquele que não está em Cristo, eu tenho que mostrar para ele que em algum momento ele vai ter que pular do avião a 25 mil pés, porque o avião vai cair. Isto é, Jesus vai voltar e ele precisa estar usando o paraquedas da fé, da graça de Deus, do amor de Deus, para ele não para ele não cair, né, e experimentar uma terrível morte. E é isso que Paulo está dizendo, gente. Para desfrutarmos da graça, precisamos primeiro conhecer a lei. Temos que usar o paraquedas, aquilo que é desconfortável no primeiro momento, mas para desfrutar da ideia de que eu estou seguro e de que eu posso pular agora, eu preciso ter o paraquedas, eu preciso usar o paraquedas. Então Paulo está usando essa analogia para você perceber que para desfrutarmos da graça, primeiro precisamos conhecer a lei, mas depois de conhecermos a Cristo, não devemos mais viver debaixo do jugo e da condenação de Moisés. Infelizmente, muitos permanecem em Moisés vivendo numa servidão infeliz e miserável. Que o Senhor nos livre disso, temos que avançar para a graça. A vida cristã não é um jugo pesado e difícil de suportar. Se tem sido assim, é porque ainda estamos debaixo do Velho Testamento e não avançamos para a nova aliança. Então, passar pela lei é uma experiência necessária, mas permanecer nela é uma loucura, né? Para explicar essa experiência, Paulo lança mão de duas analogias, né, nas quais a lei é comparada a uma prisão e depois a lei é comparada a um tutor muito cruel e severo, né? A lei nos trouxe a Cristo, né? Versos 23
e 24. A primeira ilustração de Paulo é que a lei era uma prisão. Como a lei fazia isso? Em primeiro lugar, a lei mostra, já falei disso aqui, a lei mostra ao homem quais são exatamente as suas falhas. Olha como é que a lei é uma prisão. Em segundo lugar, a lei acusa e condena o homem. E em terceiro lugar, a lei, ela se revela uma prisão porque ela não tem poder de livrar o homem da condenação por tê-la violado. Olha como que a lei era uma prisão. Então, primeiro, ela revela exatamente as falhas do homem. Segundo, ela condena esse homem. Terceiro, ela não dá para o homem uma saída. Então, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de condenação, prisão. A segunda ilustração que Paulo usa para mostrar que a lei é esse instrumento que Deus usou para nos conduzir é também a ilustração quando Paulo fala que a lei era um tutor, da importância de passarmos pela lei também, né? Ele fala que a lei era um tutor, e a palavra, tem algumas bíblias que usa a expressão aio, a minha já usa a expressão tutor, não sei se a sua usa a expressão tutor ou aio, né? Aqui, ó, no verso 24, né? Assim a lei foi o nosso tutor, tá vendo? Tem uma Bíblia que fala a lei foi o nosso aio, né? Enfim, as duas palavras no original é a mesma palavra, né? É interessante isso aqui, que a palavra grega no original é paidagogos. Essa palavra te lembra de alguma coisa? Né? Paidagogos, que significa literalmente tutor. Um tutor nesse contexto bíblico aqui era um escravo encarregado de levar as crianças à escola e de supervisionar a sua conduta de um modo geral. Nos dias de Paulo, um pedagogo era um escravo, cujo trabalho era supervisionar as crianças pequenas. O pedagogo não era um professor, mas alguém que vigiava as crianças e punia se elas não se comportassem corretamente. O pedagogo seria aquele que fazia com que as regras rígidas de disciplina e de comportamento fossem praticadas. Em outra palavra, Paulo está dizendo que Moisés foi uma preparação para Cristo. Moisés e a lei foi o nosso paidagogos, ou pedagogo, o aio, né? que trouxe ali os detalhes, a disciplina, a correção para nos conduzir a Cristo. Então, a lei é a expressão da vontade de Deus. Ela não necessariamente é aquilo que eu tenho que fazer, mas é a vontade de Deus. Ela nos revela aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. A lei, ela é a expressão da vontade de Deus. A lei é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, eu achei isso aqui muito poderoso. A lei é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por ela conhecemos o certo ou o errado. Agora, presta atenção no detalhe. Mas o resultado é sempre maldição e morte. Ela não te dá uma saída. Aí você fala, mas então por que da lei? Exatamente por isso. Ela não te dá uma saída. E aí então, Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele vai mostrar qual é a saída. Qual que é a saída? Jesus Cristo. Aleluia. Então, por que eu preciso da lei? Para me compreender que não tem saída para mim se não for Jesus Cristo. Aleluia. A lei foi dada apenas para que percebêssemos quão maravilhosa é a graça de Deus. Amém por hoje? Amém? Quão maravilhosa é a graça de Deus. Então, eu disse para vocês que seria impossível a gente caminhar e ver toda essa prova do que a fé fez por nós, porque eu preciso continuar com você explicando que a fé nos fez participantes de Cristo, o descendente da promessa. E por isso, nele, nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Mas hoje eu queria deixar isso aqui para você bem claro, que a lei, ela não é ruim. A lei é o nosso pedagogo. Pedagogo na ideia original. Paidagogo.
um escravo que tinha a responsabilidade de supervisionar, de ensinar a conduta de uma criança, a disciplina, ao padrão e à vontade estabelecida dos seus líderes e das autoridades. Então, nós recebemos a lei como esse instrutor, como esse aio, como esse tutor que nos levou até Cristo. E aí, o que você precisa perceber é que a lei não é para a gente ficar debaixo desse sofrimento e tal. A lei é o processo que Deus usou para nos levar à maturidade. Amém? Você teve que passar pelo primário, pelo ensino médio, né? pelo ensino básico, depois pelo ensino médio, e depois você vai para a faculdade, você vai amadurecendo. Então a lei serviu disso, desse processo de amadurecimento até nos colocar na graça em Cristo. E agora a gente já não depende mais da lei, nós estamos em Cristo, livres da condenação, libertos da lei, cativos por graça. Eu espero que você esteja percebendo todas essas coisas que estamos conversando aqui e que isso acrescente muito para a sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Abençoe sua casa, sua família e, querendo Deus, nós voltamos hoje, sexta-feira, voltamos na segunda-feira, desfrutando um pouco mais ainda dessa prova da justificação, do que é a prova do que a fé fez por nós. Eu queria encorajar você, se você está sendo ministrado, se você está sendo abençoado, chame outras pessoas. Eu vejo aqui tão poucas pessoas aqui na nossa live. Eu sei que muitos assistem depois, mas chamem outras pessoas para que possam desfrutar do que a gente está vivendo aqui. Eu conto com você. Você pode fazer isso compartilhando, você pode fazer isso enviando esse vídeo, dizendo, vamos participar. Eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, querendo Deus, aqui na nossa live, Momento de Fé, o Estudo dos Gálatas.